Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 17 a 32. Efésios 4, versículos de 17 a 32. Estamos numa série de mensagens, de 2 mensagens apenas. Na verdade, deu vontade de fazer umas 7 mensagens dentro desse tema aqui, viu? Porque Efésios é muito rico. Coerência, como andar de acordo com o que você fala. Esta mensagem é a parte 2. Na primeira mensagem, antes de lermos o texto, rapidamente, nós vimos sobre o cristão coerente. A primeira, em 4 características. O cristão coerente, primeiramente, ele sabe quem é em Cristo. E a ilustração que eu dei, aliás, a lição nós tiramos da afirmação de Paulo, que começa o livro de Efésios dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, Paulo sabia exatamente quem ele era, né? Então, o cristão coerente, ele sabe quem é em Cristo. Segundo, o cristão coerente conhece os benefícios que tem em Cristo. Nós somos chamados para vivermos em paz, e Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos a garantia da salvação, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que nos alerta, nos exorta quando necessário, Ele nos instrui, e é possível termos uma nova vida em Cristo por causa destes benefícios que temos. Terceiro, o cristão coerente conhece a sua responsabilidade diante de Deus. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e nós vamos entrar neste ponto especificamente na mensagem de hoje. E o cristão coerente vive para a glória de Deus. Ele nos tem abençoado, nos escolheu, nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. Então agora, a segunda parte desta mensagem, Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, falem cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Até o 32, estamos no 27. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aqui. Meus irmãos, se fosse para pegarmos esta lista e vivermos como se fosse uma lei
regras, a verdade é que nós não conseguiríamos obedecer. Porque não se trata, a vida cristã coerente, ela não se trata de uma vida de regras, mas de um estilo de vida a partir de um encontro genuíno com Jesus. Esse encontro com Jesus permite que o Espírito Santo de Deus passe a habitar em nós. E aí então nos orienta como vivermos estas verdades no nosso dia a dia. O que não nos isenta de pararmos para estudar, para meditarmos na palavra e então obedecê-la, né? Vale lembrar que nós estamos em um processo, esse processo chama-se santificação, estamos sendo edificados no corpo de Cristo, né? Até que alcancemos, no capítulo, aqui mesmo no capítulo 4, versículo 17, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse processo é para a edificação do corpo de Cristo que nós estamos inseridos. O objetivo é a nossa maturidade em Cristo, né? O processo de Deus trabalhar em nós para a edificação do corpo implica em maturidade e crescimento. Então, como andar de acordo com o que você fala a partir destas lições, destes versículos do 17 até o 32? Primeiro ponto, deixe para trás a vida que você vivia sem Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O problema é que existem cristãos que continuam vivendo a vida antes de Cristo. A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida também, aquele que já teve o seu encontro com Jesus, teve a sua história também dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi chamado para pregar aos gentios. Então ele conhecia a vida dos gentios. Paulo identificava os gentios pela sua forma de viver. Mas quem são os gentios? Eu fiz aqui umas anotações que vale a pena ler. Os gentios no Antigo Testamento, eles eram vistos como um povo pagão e também uma nação. Essa nação era uma nação não israelitas, ou seja, eles eram aquelas pessoas que não faziam parte da geração de Abraão ou do povo de Deus a partir de Abraão. O termo também designa os de fora, né? Ao invés de chamar de pagão diretamente, mas os de fora, os gentios. No Novo Testamento, eles também eram vistos como uma nação, em geral também se refere a não israelitas. Os que não pertencem à igreja de Cristo são vistos aqui como gentios. É também visto como um exemplo negativo, como nós acabamos de ver aqui, a orientação de Paulo, e pessoas que tinham comportamentos não comuns, né? Nem recomendável. Estes, então, eram os gentios. Por isso que Paulo, sendo chamado para pregar aos gentios, identificava aqueles que eram perdidos, eram pagãos, viviam uma vida sem Deus ou independente de um Senhor, né? Não tiveram conhecimento sobre o Messias, nem a vida transformada como Paulo teve. Então ele identificava. E essa orientação de Paulo agora vem com essa ótica para dentro da igreja. E por isso ele orienta que os cristãos não vivam como
os gentios. Então, na perspectiva de Paulo, a coerência cristã estava em não viver como gentios, que é a mesma perspectiva para Moisés, por exemplo. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz o seguinte: sendo este porta-voz de Deus para o povo, ele disse o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Deus dizendo a Moisés, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Em outras palavras, Moisés, fala para o meu povo não agir como gentios. E então, é a mesma palavra também de Jesus, nas bem-aventuranças que nós lemos aqui, no momento da leitura bíblica. Nós somos bem-aventurados, meus irmãos, se nós não vivermos a nossa vontade. Nós seremos bem-aventurados se obedecermos a Cristo. Então, ele diz, aqui no versículo 17, não mais, aqui olha, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E como que os gentios andam? Ele discrimina aqui. Na futilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações, perderam a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então a orientação de Paulo é: igreja, jamais caminhem por esta trilha. Então, se você quer andar de acordo com o que você fala, você precisa deixar para trás a vida que você vivia sem Cristo. A segunda lição, o segundo ponto deste texto, sobre como andar de acordo com o que você fala e ser coerente, um cristão coerente, viva o presente com a sua mente em Cristo, naquele que é a referência. Versículos 20 e 21 diz: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Estes cristãos, eles ouviram de fato os ensinos de Cristo. Estes cristãos também foram instruídos. A doutrina dos apóstolos se caracteriza pelas verdades que eles aprenderam pessoalmente com Jesus, e essas verdades então foram propagadas, ensinadas para outras pessoas. E este povo de Éfeso, eles receberam tal instrução. E a orientação de Paulo é: agora vocês abandonam então, de fato, a vida antes de Cristo, e hoje, no dia a dia, no presente, foquem naquele que é a referência. Nós não devemos viver somente de palavras. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 25 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, será bem-aventurado no que realizar. Quando nós, então, abandonamos a vida antes de Cristo e focamos no Cristo e obedecemos a palavra,
nós não enganamos a nós mesmos e ainda somos beneficiados, bem-aventurados em tudo que realizarmos por causa da obediência a Cristo. Jesus também falou sobre isso, agora na verdade é um contraste. Em João capítulo 8, versículo 47, Jesus confrontando os fariseus, ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E para ser, na verdade, nesse contexto, Jesus está falando assim: vós sois filhos do diabo. É o contexto, né? Então, aqueles que ouvem as palavras de Deus, pertence a Deus. Aquele que não ouve as palavras de Deus, não pertence a Deus. Agora, aqueles que ouvem a palavra, precisam colocar em prática. Meus irmãos, a salvação pertence ao Senhor. Mas a santificação é nossa responsabilidade. O Espírito Santo vem, nos orienta, nos exorta, fala conosco, nos instrui, nos incomoda, nos entristece quando pecamos. Mas a responsabilidade no processo de santificação, a responsabilidade é também nossa. Nós temos a nossa parte. Nós temos que carregar, tomar a cruz dia após dia e seguir o Cristo, que é a nossa referência. Então, a orientação de Paulo no texto é: nós fomos criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Por isso, nós precisamos nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Sejamos renovados no modo de pensar e revestir do novo homem. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Recapitulando, deixe para trás a vida sem Cristo. Segunda lição, viva o presente com a sua mente em Cristo. E terceiro e último, viva de forma oposta à sua natureza. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala que o Espírito milita contra a carne, contra os nossos desejos. Aquilo que nós queremos fazer, nós não podemos fazer. O Espírito Santo de Deus nos orienta para a obediência, que não tem a ver com desejos próprios, desejos carnais, desejos impuros. Versículo 30, o texto diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristeçais aqui, ele tem, é uma linguagem de sentimento, Filipe. É um termo na teologia que designa um sentimento do homem a Deus, ao Espírito de Deus, né? Eu tô com a palavra aqui, mas não está vindo. Morfia forma, teofania. Não estou lembrado agora. Vou ficar devendo essa. Mas o entristeçais o Espírito de Deus aqui vai além de somente, Deus fica triste lá com a gente. Não. É no sentido de nós desobedecermos. Não desobedeçam o Espírito de Deus. Não desonrem o Espírito de Deus. Porque o texto diz aqui: no qual fostes selados para o dia da redenção. O Senhor nos salvou. O Senhor já nos selou, já nos preparou
para o dia da redenção e vivermos como o velho homem é uma afronta a Deus. Então vem as consequências. Ele diz aqui no versículo 5, falem a verdade com seu próximo. Eu fiz até um trocadilho aqui. Se mentia, né? Viva de forma oposta à sua natureza. Se mentia, passe a falar a verdade. Porque nós somos membros do mesmo corpo. Versículo 25. Versículo 28. Se furtava, o oposto é trabalhar para dar, ao invés de tomar. Interessante, né? Não é assim, se você furtava, não furte mais e pronto. Paulo fala assim, se você furtava, se tomava dos outros, trabalhe agora para você dar para os outros. Né? É ir além de apenas não furtar, vamos dizer assim. Então, ao invés de você tomar, não tome mais o que não é seu, mas trabalhe para poder dar aquilo que é seu. Se falava palavras sujas, o oposto é palavras de bênçãos para edificação. Meus irmãos, quando nós estamos conversando com pessoas, eu vou usar o termo de Paulo aqui, pagãs, é até comum nós ouvirmos uma palavra suja, uma brincadeira, né, sem graça, mas ainda assim dói os nossos ouvidos. Ou pelo menos é para doer, viu, irmão? Ou pelo menos é para doer. Agora, no meio da igreja, Deus tem misericórdia. Quando eu digo no meio da igreja, eu não estou falando no templo. Não, às vezes você conversando com um irmão, com uma irmã, e vem umas brincadeiras, vem palavras sujas, o termo é esse. Numa das versões da Bíblia que eu fiz a pesquisa aqui, palavras sujas, né? Palavra torpe. Paulo vai orientar em alguma das cartas que essas coisas nós não devemos nem pensar. Quanto mais proferir, né? Palavras sujas, o oposto deve ser palavras de bênçãos. Palavra de bênçãos no meio da igreja. Palavra de bênção para os irmãos. Deus é contigo, Deus é fiel. Lembra das bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Nós podemos proferir isso na vida dos irmãos, lembrar da salvação que tem em Cristo, do Espírito que habita agora em nós, da herança que nós temos em Jesus, das possibilidades que nós temos em Deus de recebermos milagres, de portas serem abertas, de curas acontecerem, de oportunidades, né? Pessoas desempregadas, Deus abriu uma porta. Eu lembro do Stanley. Cadê o Stanley? Não está aqui hoje não. Mas eu lembro do Stanley. O Stanley, nós estávamos num pequeno grupo lá no Colégio Americano. Acho que a irmã Antonieta, acho que estava lá no dia. O Stanley falou assim, gente, vamos orar por uma oportunidade, por um emprego e tal. Na época não existia nem Uber, que o Stanley depois foi Uber um tempo. E aí a gente, não, vamos orar. E naquela noite, ele recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa que vendia, não sei se é seguro de carro. E ele ficou lá até no ano passado. E tem tempo, tem o quê? Uns 6 anos ele trabalhou lá. E aí depois, no meio do caminho, surgiu a oportunidade de... Ele terminou, se formou em engenharia civil. E aí conversa vai, conversa vem. E hoje é a Obra 10, a empresa dele, que inclusive está fazendo a reforma da fachada da nossa igreja. Deus abençoando, Deus abrindo portas. Então nós podemos lembrar as pessoas, através das nossas palavras, de que Deus pode todas as coisas. Deus pode nos abençoar, ao invés de ficar usando palavras sujas. O apóstolo Paulo fala assim, abandonem isso, porque isso não convém a santos. Se entristecia o Espírito, ou seja, se rejeitava o Espírito Santo,
Agora o oposto é entregue-se a Ele. Meus irmãos, se o Espírito Santo, ou se não, quando o Espírito Santo falar com você, não endureça o coração. Quando o Espírito Santo te der uma orientação, obedeça. Quando você lendo a palavra for tocado profundamente, obedeça aquilo que a palavra está pedindo para você. E tem hora que você vai perceber pode perceber dificuldades. Por quê? Porque a proposta é vivermos de forma oposta da nossa natureza. Não é fazer aquilo que você quer, mas aquilo que o Espírito quer. E quando nós não obedecemos o Espírito, não obedecemos a palavra para predominar a minha vontade, eu estou vivendo o velho homem e entristecendo, e aqui rejeitando o Espírito Santo de Deus. E a orientação de Paulo aqui é: não vivam como gentios. Não vivam como os pagãos. Você precisa andar de acordo com o que você professa. Se amargurado, seja gentil, com L no final aqui, viu, gente? Não é gentio, mas se você andava amargurado, o intuito aqui é que você seja uma pessoa gentil. Se raiva, aspereza, então que seja a ternura do coração. Se gritaria, que é a extensão da raiva, mansidão no falar. Interessante aqui essa passagem que fala sobre a ira, é que ele fala aqui: não dê lugar ao diabo. E o contexto aqui é o seguinte: irai-vos, que é um sentimento Deus colocou no nosso coração. O sentimento de ira é um sentimento criado por Deus. Agora, irai-vos, ok, mas não pequeis. Aí tem a outra parte: não deis lugar ao diabo. Nós podemos até irarmos, mas não dar lugar ao diabo. Então o melhor é evitar a ira, né? O melhor é evitar a ira. Deus tenha misericórdia de nós. A melhor forma de vencer uma discussão é evitá-la. Já ouviram isso? Então, a melhor forma de não dar lugar ao diabo através da ira é não irar. O Senhor toma conta do nosso coração. Meus irmãos, que luta, né? Que luta nós enfrentamos. Que luta. Mas Deus conhece o desejo do nosso coração de obedecer, amém? É o desejo do seu coração não irar? É o desejo do seu coração? É isso. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, né? E aí com a ira vem a gritaria, vou estender aqui, vem baixaria. Aí, meus irmãos, como andar de acordo com o que falamos? Então nós temos que ser coerentes. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, igreja. A carta de Paulo, que escreveu na prisão. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Está aqui o perdão novamente, né? Meus irmãos, para concluir então esta mensagem, andar de acordo com o que você fala exige abandonar o velho homem. Segundo, referência no Filho do Homem. E terceiro, santidade como novo homem. Para não esquecer, vamos repetir? Abandonar o velho homem,
Eu vou falar, você repete aí, pelo amor de Deus, gente. Abandonar o velho homem, a igreja. Referência no Filho do homem e santidade como novo homem. É isso. Percebemos aqui, neste texto, meus irmãos, que nós precisamos caminhar um pouco mais. Termo que o pastor Paulo usa aqui. Nós temos que caminhar um pouco mais. Buscar mais o Senhor na palavra, buscar mais o Senhor na oração, na renúncia. Adorarmos ao Senhor, dominar o nosso coração. Nós temos que dominar o nosso coração, meus irmãos. Essa responsabilidade é nossa. E aí fora estão dando o nome de inteligência emocional, sabia? A inteligência emocional, eu não estou fazendo uma mistura com o Espírito de Deus, tá? Mas a inteligência emocional é nós dominarmos as nossas emoções. Inteligência emocional. E isso pode ser aprendido. O apóstolo Paulo fala, façam exercícios espirituais. O que é isso? Uma pessoa não tem paz em tempo de guerra da noite para o dia. É necessário um exercício. Você passa por uma prova hoje, Deus está trabalhando em você. Permita-se ser moldado pelo Senhor. É exercício. E da mesma forma, a questão da inteligência emocional. Nós precisamos ser inteligentes. Precisamos de inteligência. Né? E isso pode ser aprendido. Isso não isenta o Espírito de modo algum. Porque o Espírito é que nos faz semelhante a Cristo. Fazemos parte deste processo cuja meta é a maturidade. E a maturidade nos levará à semelhança de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê o privilégio de testemunharmos isto no meio da igreja. Cristãos coerentes. Uma coerência que transcende os domingos. Esse ser crente do domingo, meu Senhor, como é fácil, né? Oh, Deus, como é facinho ser crente no domingo. Mas, além disso, que nós sejamos flagrados pelos crentes e não crentes sendo fiéis ao Senhor, amém? Que nós sejamos pegos de surpresa, agradando ao Senhor, ó que maravilha. Mas nós não podemos ficar promovendo isso, ou orquestrando. Não, que seja natural, que seja natural. Hoje à tarde, para encerrar, já acabei, desliguei e acabou. Hoje à tarde um cliente me ligou, e aí, como foi o carnaval? Eu falei, foi muito bom, eu estava num retiro espiritual da nossa igreja, rapaz, foi a melhor coisa que você fez. É um cliente lá de São Paulo, eu não conheço ele pessoalmente. Olha, foi a melhor decisão que você tomou. Aí ele falou, bom, Flávio, é o seguinte, serviço, tem um negócio assim, 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 beleza. Na hora de desligar, ele falou assim, lembre de mim, coloca meu nome aí nos seus pedidos de oração. Falei, agora. Então, nós vamos agora começar um processo estratégico de evangelização. Eu falei, pode contar comigo. Eu vou colocar o seu nome, o nome da sua família, e nós vamos orar por você, sim. Então, agora, que sejamos nós flagrados pelas pessoas que nos rodeiam, sendo então fiéis ao Senhor. Agora é orar por ele, daqui a uma semana. Lembra daquele? Eu estou orando por você. Você tem algum pedido específico? E aí nós vamos entrando nos pormenores
até uma hora, quem estava no retiro viu uma pregação que eu preguei lá sobre evangelismo. Deixa eu te contar a minha história. Aí é a hora de você apresentar a transformação que Cristo pode oferecer na vida das pessoas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa para nós, desafiadora, porém, palavra de amor, palavra de orientação para vivermos aquilo que nos fará bem. Ó Deus, o nosso desejo do coração é não andarmos nenhum passo, não darmos nenhum passo como gentios, mas apenas como povo do Senhor, não aqueles que pertencem, aqueles que estão do lado de fora, mas nós que estamos do lado de dentro. Nós queremos viver o novo homem dia a dia e não o velho homem. Mas nós declaramos aqui, Senhor, a total dependência do teu Espírito, da tua palavra, das tuas orientações, para que tenhamos êxito. E, ó Deus, que o teu Espírito nos dê a devida maturidade para que sejamos semelhantes a Jesus. Este foi o clamor de Paulo para aquela igreja naquela época e é o nosso clamor para a nossa igreja para este tempo. Oramos pedindo essas bênçãos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.